Tá. Essa câmera. Tá. A minha Nara é ali e a do geral é ali atrás. Né? Beleza? Podemos? Calma. 3, 2, 1, ele fala. Ah, tá. Só que você tem que olhar pra mim pra você Tem ver. que arrumar minha postura, eu sempre fico muito... Fala, galera, seja bem-vindo ao Crefito 11, vai lá e fala mais uma vez o nosso podcast que chega para cutucar, provocar e fortalecer as nossas profissões de fisioterapia e terapia ocupacional. Por aqui a gente troca ideias sobre temas relevantes, às vezes polêmicos, às vezes não, porque a fisioterapia e a terapia ocupacional precisam estar em pauta, não é mesmo, querida Nara? É isso aí, pessoal. Peraí, pega o microfone que hoje nós estamos Meu dividindo. Deus, gente, hoje vocês me desculpem aí que eu já comecei dando uma gafe, mas hoje o podcast é muito especial porque nós temos 2 convidados, né, Messias? E o pessoal de peso aqui vai falar com a gente hoje. Eu sou a Nara, sou fisioterapeuta, conselheira do Crefito 11 e é um prazer estar aqui com vocês hoje, para você que está nos assistindo de tarde, de noite, de manhã, de madrugada, né? Seja a hora que for. E o tema que a gente vai tratar hoje, Messias, qual que é? O tema, hoje nós estamos aqui com uma certa dificuldade com relação ao recurso tecnológico, mas a gente vai se virar, né, Nara? A gente é resiliente, vai para lá, vai para cá e tá tudo certo. Porque a gente não queria deixar de prestigiar também 2 convidados hoje no nosso episódio, que é sobre o estágio, né? Eu fiz a chamada nas redes sociais. É um tema um tanto quanto espinhoso, né, do ponto de vista normativo, regulamentador, do mercado, da academia, né? E nós trouxemos aqui hoje 2 professores, né? Duas pessoas de dentro da academia que estão lidando com essa realidade, né, de estágio, né, com a liberação de alunos, né, com enfim, a parte documental burocrática também que envolve a academia, né? Mas vou deixar eles se apresentarem antes da gente entrar no tema, né, Nara? Vamos deixar eles se apresentarem? Fala aí, quem vai falar primeiro? Por favor. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite para tratar desse tema. Eu sou Graziele Tavares, terapeuta ocupacional, professora da Universidade de Brasília. Estou atualmente como vice-coordenadora do curso e vim aqui para a gente falar desse tema bem emblemático. Olá, pessoal. Eu sou Rainan dos Santos, sou fisioterapeuta da Universidade Católica de Brasília, né? Sou docente do curso, sou mestrado aí, tenho um mestrado em gerontologia, estou estudando aí no doutorado também a gerontologia. E venho hoje aí conversar um pouquinho com vocês sobre a nossa realidade dentro da universidade em relação aos estágios aí. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito produtiva. O que é bastante interessante é termos assim 2 universidades de peso de Brasília. Se eu não me engano, posso estar falando besteira aqui, mas eu acho que as mais antigas, né, de fisioterapia. Isso. Talvez. Tem eu acho que uma mais antiga que é a Universidade Católica. Que é o que eu formei, eu acho. Né? Eu acho que eu já. Então, assim, é muito importante a presença de vocês, a gente agradece, né? Eu estou meio incomodada com esse negócio meio baixo, mas eu acho que tá bom. Enfim, a gente queria começar, então, perguntando para vocês como que deve, né, ou deveria funcionar um estágio supervisionado na área e quem pode fazer, qual que é o papel do supervisor, como que é a legislação, diretrizes e tudo mais. Sim, claro. Bom, no curso de terapia ocupacional, a gente atualmente, né, estamos realizando um novo PPC. Ele tem 3.510 horas, sendo 20% dessa carga horária voltada ao estágio. Professor, desculpa, PPC? Isso, Projeto Político Pedagógico. Projeto Político Pedagógico. A gente costuma, desculpa, pessoal, a gente usa tantas siglas e parece comum, né, no dia a dia. É um documento comum dentro do curso de graduação, né? Você tem que ter um projeto político pedagógico. Todo curso de toda faculdade, seja pública ou privada, né? É norteado pelo PPC, né? Pelo PPC. Nós estamos agora no segundo, né? Então, a Universidade de Brasília, com o curso de terapia ocupacional,
na FCTS em Ceilândia. Ela teve um primeiro currículo e agora nós estamos entrando nessa segunda leva de um novo projeto político-pedagógico. E aí, dessas 20 horas, desses 20% da carga horária, eles são destinados a estágio, onde a gente tem o estágio 1, que o aluno passa um semestre em algum serviço na qual o convênio é estabelecido pelo curso e o local, e também um semestre, que é o estágio 2. Então, ele fica 1 ano em estágio. E nós temos também o estágio curricular não obrigatório, né? Onde temos que ter a assinatura de um docente que se responsabiliza para que aquele aluno, a partir do período que a legislação permita, ele possa estar a campo e também ser acompanhado. Excelente. Então, no curso de fisioterapia, né, nós temos a mesma realidade que a professora informou. Nós temos lá o estágio obrigatório, que é 20% também dentro do curso de fisioterapia. Então, o nosso curso ele tem 400 horas. 20% disso, no mínimo, é referente ao estágio obrigatório, né? Então, esse estágio ele é oferecido pela instituição, né? Então, a instituição de ensino ela tem obrigação de oferecer essa quantidade de estágio, esses 20% no mínimo. Foi bom você ter falado isso, que eu já aproveito aqui e faço um alerta ao público em geral, porque o que acontece? A gente tem visto muito, professora, a realidade do ensino à distância hoje, né? Que, enfim, chegou de sola, né? Digamos assim, nos cursos da saúde, a gente sempre se posicionou contra, enfim. Mas está aí, a realidade é essa, né? E muitas faculdades, não vou dizer universidades, faculdades pelo Brasil, não têm garantido ao estudante o estágio, né? A gente tem recebido ligação no conselho, a gente tem recebido abordagens, até no próprio WhatsApp, alguém, né, de empresa. Hoje já existem empresas especializadas em fornecer estágio para estudante que não consegue o estágio. Entendi. Porque muitas vezes as faculdades não garantem o estágio. Ela fala assim, aluno, busca o estágio. Quando você encontrar um profissional, você nos informa, a gente faz o convênio, a gente paga o profissional que vai te receber. É basicamente essa relação de mercado que está acontecendo. Então, fica aí o alerta, estudante. Se você vai cursar fisioterapia ou terapia ocupacional, uma faculdade semipresencial à distância, enfim, qualquer que seja, tomara que não. Mas se você optar, cuida de saber se você vai ter garantido o seu estágio curricular. Porque o estágio, nada mais é, a gente não falou, mas que fique mentalizado aqui na mente de todos que estão nos ouvindo. O estágio, antes de mais nada, ele é uma atividade de ensino. Exatamente. Né? Exatamente. Ou seja, vocês estão falando que compõe a grade curricular, faz parte do projeto político-pedagógico, está nas diretrizes curriculares nacionais, está nas normas do COFIT, está na lei de estágio. É uma atividade de ensino, antes de mais nada. Depois, né, a gente complementa aí. É um trabalho, enfim, também. Mas antes de mais nada, a gente tem que pensar que é um período de formação acadêmica, certo? Sim. Ok, desculpa, foi só um adendo. Não, tranquilo. E eu acho que é importante, né? Eu não sei se a professora também tem essa realidade dentro da terapia ocupacional, mas na fisioterapia, a nossa DCN, ela exige que nós tenhamos aí uma experiência nos 3 níveis de saúde. Então, no nível primário, secundário e terciário. Então, quando a gente fala... Por exemplo, você falou de empresas que fornecem, né, doutor, a questão de estágio para cumprir essa carga horária. Isso é impossível, porque, na verdade, você tem a necessidade de passar em ambiente ambulatorial, que aí é mais fácil, aí nós estamos falando de uma complexidade menor, né? Só que quando a gente chega na alta complexidade, a gente está falando de UTI. Nós estamos falando de ambiente hospitalar. Então, aí já sai um pouco, né, um pouco complicado aí. Sim. Né? Sem dúvida. E são exigências, só complementando, que são muito importantes. Então, por exemplo, quando o aluno ele vai para o estágio em uma UTI neonatal, ele vai para um hospital, tem todo um convênio que é firmado. Ele precisa tomar vacinas, às vezes, para adentrar dentro daquele hospital. Então, é todo um regulamento bastante trabalhoso que a gente precisa fazer para que aquela pessoa esteja apta a entrar naquele local e tenha seu crachá liberado. É verdade. O que eu estava querendo dizer, talvez não tenha me feito claro, é porque, assim, empresas especializadas em
conseguir viabilizar o estágio para aquele estudante. Entendeu? Às vezes ele não precisa procurar sozinho. Tem alguém, olha aqui, eu te ajudo. Eu tenho aqui uma gama de empresas tal, que me atendem e tal. Então, aí o estudante vai lá e paga por isso. Aí, às vezes, não sei nem se o estudante vai cumprir mesmo, né? Às vezes ele vai conseguir a documentação via essa empresa de que ele realizou o estágio. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Entendi. É mais uma maneira de burlar o Facilitar. sistema. Com E surgiu certeza. no mercado. A gente tem recebido esse tipo de denúncia também no conselho, tá bom? E o que o nosso ouvinte tem que entender também, né, você que é estudante, que essa questão do estágio nada mais é o foco em si, como o Messias falou, é o ensino para te preparar para o mercado de trabalho. Então, assim, não adianta você pegar um documento que fale que foi feito o estágio, porque como é que você vai ingressar no mercado de trabalho? Né? Durante a pandemia, que eu acho que isso ficou muito forte, né, dessa questão da falta dos estágios obrigatórios e tal, nós lançamos o PGP, que foi a pós-graduação profissional do CREFITO. E, assim, nós percebemos a diferença dos estudantes ao longo dos anos, né? De como que era aquele estudante lá pós-pandemia e como que está o estudante hoje, em termos de desenvolvimento, em termos de conhecimento, em termos de interesse. Né? Então, assim, é fundamental também que as universidades, que eu não imagino que não são todas, se importem com esse credenciamento das empresas, né? Porque se eu vou fazer um estágio e eu vou aprender, eu quero aprender com o melhor, né? Porque eu vou ganhar muito tempo, né? Sim. Parece que eu estou perdendo tempo, mas eu acabo ganhando mais tempo, chegando melhor preparado no mercado de trabalho. São né? horas semanais de dedicação, né? Então, a Exatamente. gente pensar que essas horas, acho que isso para o estudante tem que ficar muito claro, que essas horas dedicadas ali, elas são um ato educativo, onde eu estou colocando mais bagagem em tudo aquilo que eu já aprendi ao longo do curso, para poder me tornar um profissional bom e ter ética e política para exercer minha profissão, porque eu também não exerço ela só por mim, eu exerço por um coletivo. Eu levo o nome da fisioterapia e da terapia ocupacional quando eu estou atuando num local, né? Com certeza. É todo um ecossistema, né? Exatamente. E existe uma diferença entre o papel do preceptor e do supervisor de campo e o professor da IES? Existe, né? Assim, na verdade, nós temos aí papéis bem distintos. Quando o aluno ele chega no estágio, né, no estágio obrigatório, ele vai ter o preceptor, que no caso da fisioterapia, ele é um profissional da fisioterapia. Ele tem que ter um CREFITO registrado, regularizado. Então, para ele ser preceptor, ele tem que ter o registro, tudo. Habilitação profissional. Exatamente, tem que ter a habilitação profissional. E o preceptor, ele é aquela figura que vai acompanhar o estudante durante todo o processo. Então, o estudante ele não pode ficar dentro da área de estágio sem esse preceptor. Então, durante todo o período prático, o preceptor ele tem essa função de supervisionar e de auxiliar na prática. Enquanto isso, o supervisor, no nosso caso, ele é o professor, ele é um docente, né? Que esse professor ele é responsável pela avaliação desse estudante durante esse período de estágio. Então, durante o processo, o preceptor e o professor eles estão juntos, né? Nesse processo. Então, como a professora reforçou, o estágio ele é educativo, por isso que ele tem domínios práticos e teóricos. Né? O estágio ele é 100% prático, só que ele é avaliado através de avaliações escritas, apresentação de trabalhos, então, apresentação de casos clínicos. Então, tudo isso é um conjunto aí entre o preceptor e o professor. Importante falar isso, porque a gente encontra muitas realidades diferentes mesmo, né? Mas aproveitando aqui o gancho, você que está ouvindo aí não conhece, né, as normas, então a gente tem 3 coisas que balizam a realidade do estágio, né? É a lei de estágio, né? Que é a lei que eu esqueci o número agora, que eu sou péssimo com números, acho que é 11.000... Faz aparecer na tela aí na edição, por favor. Uma lei de estágio, né, que é uma lei federal, âmbito federal. A gente tem as diretrizes curriculares nacionais, projetos políticos pedagógicos, que a gente tem, no caso do Conselho, né, as resoluções que vão
tratar sobretudo do estágio não obrigatório. Porque o estágio obrigatório, entenda, ele é da instituição. Ele é uma obrigação da instituição de ensino que você estuda. O estágio não obrigatório é complementar, né? Você que buscou por iniciativa, ou lhe apareceu uma oportunidade, você que está estagiando, né? E aí existe um outro mecanismo. Para o estágio não obrigatório, o conselho precisa olhar um pouco mais de perto, porque, enfim, alguém tem que regulamentar, né? Então, se o conselho vai fiscalizar uma empresa, uma instituição, e tem estagiários aqui, mas eles são de curso obrigatório ou não obrigatório. Se for não obrigatório, o conselho deve saber quem são esses estagiários. Eles devem se cadastrar, né, junto ao conselho, né? O conselho. E para se cadastrar junto ao conselho, existe um processo dentro do nosso site, né, que é muito simples, né, é sem ônus. Se você está fazendo o estágio de maneira regular, correta, você não vai ter nenhuma dificuldade, porque basta você apresentar a documentação de autorização da instituição de ensino para você, né, de vinculação com aquela empresa ou instituição que você está fazendo o estágio, e o conselho só falar ok, está tudo ok, né, toma aqui um crachá, porque se o conselho chegar lá para fiscalizar, ele tem que... Quando o conselho vai fiscalizar, meu povo, o conselho identifica quem são os profissionais daquele serviço. Mas quem está atendendo ali, aquele não é profissional, é estagiário. Então, tem que saber que é estagiário, tem que ser identificado como estagiário. Né? Por quê? Não é porque o conselho tem que ficar perseguindo as pessoas, a liberdade, né? Não é isso. É porque pode ter gente que não é profissional, muito menos estagiário, que vai prejudicar a vida de alguém, né? E que o conselho, na verdade, existe para evitar que isso aconteça. Né? Que pessoas, que a sociedade seja prejudicada pelo mau uso de uma profissão ou pelo exercício legal de uma profissão. Então, por isso que tem regra. Né? Não dá para ficar assim tão solta a coisa. Né? Então, é importante que o estagiário não obrigatório ele faça um cadastro no CREFITO. Tá? A empresa, né, que você que é empresário, que é dono de empresa ou que gerencia uma instituição que tem fisioterapeutas ou terapeutas ocupacionais e quer ter estágio não obrigatório, você tem que entrar em contato com o conselho também para saber como é que funciona esse mecanismo que, como eu falei, para quem sabe como a banda toca, caminha com a documentação regular, não há dificuldade nenhuma. É só você dar essa informação, o conselho chancela e fala, está aqui o crachá de estagiário, está liberado para fazer o estágio de maneira regular, tá certo? Agora, o estágio não obrigatório, existe também a resolução, né? Mas a responsabilidade, ela de fato é da instituição de ensino, né? E porque é uma atividade curricular. Então, o conselho não olha muito, né, com tanto critério para o estágio não obrigatório, porque também é uma atribuição, o estágio obrigatório que é uma atribuição de ensino. Então, para saber, né, coloca na tela também, resoluções de estágio não obrigatório, que é importante, né, falar aqui, fisioterapia é diferente da terapia ocupacional, são resoluções diferentes. 451 da fisioterapia, da terapia ocupacional, e 431 resolução COFITO 431 do estágio não obrigatório da fisioterapia. Ok? Muito bem. Falei muito, né? Aproveita o gancho? Tá. Enfim, as pessoas precisam... Da fiscalização e tal. Isso. Eu estava falando disso. Tá bom. Então, assim, vocês falaram aí da questão do papel do supervisor, enfim, isso demonstra o quê para nós, né? Que as pessoas também precisam entender que todo estágio precisa ter um preceptor, precisa ter um supervisor, né? Ou seja, não é um trabalho individual, autônomo, né? Então, assim, precisa ter alguém ali cuidando desse estagiário, da formação dele, seja o estágio obrigatório ou não obrigatório. Né? Então, que fique claro isso, porque o que a gente encontra muito na fiscalização também é isso, né? Estágio, pessoas identificadas como estagiário que cuidam praticamente de uma demanda significativa de clínicas por aí, entendeu? Então, assim, e pessoas que muitas vezes a gente pega, que são estagiários há anos, você fala assim, meu Deus, lá em 2020, o menino estava no 2º semestre. Hoje ele está no 5º, meu Deus, até hoje. Né? Então, você fica assim, como é que pode? Né? Então, assim, existe muitas nuances nesse sentido. Vocês encontram, assim, coisas diferentes, assim, coisas... O que vocês mais encontram na instituição de irregular, assim, que vocês falam, não é possível que o fulano está me solicitando isso aqui na faculdade. Vocês podem compartilhar com a gente? Sim, acho que o estágio não obrigatório é um gargalo mais cuidadoso, né? E, assim, essa programação, ela é muito exaustiva
para os próprios cursos. Nós temos uma comissão onde temos 2 professoras responsáveis, mais uma técnica de laboratório, que é terapeuta ocupacional também. Por quê? Porque uma coisa é participar do obrigatório, fechar com a FEPEX, os espaços do SUS e tudo mais. Nós atuamos também na assistência social. E outra coisa é o não obrigatório, onde vem o pedido do aluno, e aí a gente tem que analisar, né, o tempo do curso que ele está, porque uma das coisas que mais acontece é isso. Às vezes, a pessoa não lê o que é correto para a profissão, e aí, de repente, está ali no primeiro, segundo ano e está querendo fazer estágio não obrigatório. Então, esses pedidos eles chegam e a gente precisa barrar e tentar ficar atento sempre. Então, esse ponto é importante. Vamos frisar aqui, Nara, que a gente estava até conversando antes, né? Em outros países, a lógica de formação é diferente, né? Assim, às vezes o aluno já começa o curso, né? Em Cuba, por exemplo, eu conversei com um cubano recentemente, já começa indo para serviços e, enfim, tendo práticas. Não sei se necessariamente eles caracterizam como estágio lá, mas ele já tem contato com a prática a partir do primeiro semestre. No Brasil, a gente já tem uma normativa diferente, né? Então, subentende-se que você precisa de um arcabouço teórico, né? Consolidado primeiro, antes de você ir para a prática, né? Seja estágio, seja aula prática também, né? Então, é mais ou menos essa lógica, né? Sim. Por isso também que a gente não... Vocês também, imagino, não liberam o aluno de primeiro ou segundo semestre para ir para estágio, né? Porque não dá, né? É isso, professor? Então, é isso. Eu acho que está bem alinhado, né? A questão da terapia ocupacional e a fisioterapia. O que a gente observa muito, e aí eu vou trazer umas experiências, né, que a gente vivencia na fisioterapia, na verdade, a atuação do aluno com técnicas que são oferecidas, né, no mercado. Então, cursos que são oferecidos que prometem também a utilização dessas técnicas antes de formar. Eu acho que isso é um problema muito grande dentro da fisioterapia. Então, eu acho que é importante a gente primeiro entender assim, que estágio não obrigatório não é a mesma coisa, né, da atuação profissional. Então, para você ser um fisioterapeuta, você trabalha, você estuda 4 anos, 5 anos para ter uma formação, uma base sólida de anatomia, fisiologia, uma base sólida de primeiros socorros. Então, a gente tem que entender que quando o aluno ele vai para um campo de estágio não obrigatório, sem autorização, sem uma segurança, né? Sem ali a supervisão de um profissional, está colocando em risco tanto a formação dele quanto a saúde do paciente que está sendo atendido. Então, eu acho que esse é o grande... um dos problemas, um dos maiores problemas é esse, né? A gente colocar em risco a vida de uma pessoa, né? Acho que é isso. Sim. O Messias hoje está falante. Daqui a pouco eu passo o microfone para você. Exatamente esses pontos que vocês colocaram são super importantes, né? Eu, pessoalmente, acredito que os profissionais ou os alunos que ingressam na faculdade têm que ter um contato com o mercado de trabalho quanto antes. Né? A gente estava, inclusive, conversando isso antes da gente iniciar o podcast, né? O quanto que mudou, né? As gerações passaram, graças a Deus, muitas coisas evoluíram, mas a nova geração tem uma certa dificuldade com a pressão do mercado. A gente tem dificuldade em o pessoal que está chegando novo exercer papéis de liderança, né? E eu acho que tudo isso é uma experiência e um conteúdo que a gente adquire durante a vida. Sim. Né? Experienciando. Então, assim, eu, particularmente, deixar isso muito claro, acho que o contato com o mercado de trabalho deve ser o quanto antes para aprender essas skills. Então, a comunicação, né? Hoje a gente recebe os profissionais formados, muitas vezes, não conseguem se comunicar bem, nem com os próprios colegas. Hoje, Sim. na formação, né? Hoje em dia, esse pessoal fica só aqui se comunicando com a tela e, às vezes, tem muita dificuldade de se comunicar com outro ser humano. E isso é fundamental para a aliança terapêutica. Sim, né? sim, perfeito. E não é uma coisa que a gente aprende na faculdade, é uma coisa que a gente aprende em casa, ou não aprende. Sim. E que aí, muitas vezes, esses profissionais chegam formados
nas empresas, querendo ser chamado de doutores, querendo uma carreira muito ascendente, rápida, mas sem o básico. Então, acho que esse básico de comunicação, de desenvoltura, de relacionamento, de entender processos administrativos, são fundamentais para que dê uma guinada na carreira desse profissional. Com certeza. Eu acho que só uma coisa, desculpa, professora, mas acrescentando que é uma preocupação, até eu não sei se na terapia ocupacional acontece, mas a gente tem algumas disciplinas que é voltado para a extensão. Então, essas disciplinas elas têm esse objetivo assim, de colocar o aluno dentro do ambiente fora da universidade. Então, por exemplo, tem extensão que o aluno ele vai para uma ILP, então uma instituição de longa permanência, para ter contato com pessoas idosas. Então, ele está ali no primeiro, segundo, terceiro semestre, ele já vai. Então, tem essas disciplinas de extensão que permite que o aluno tenha esse contato. Então eu acho que é algo bem interessante que, inclusive, o novo marco regulatório ele exige, traz né? uma exigência muito grande quanto a isso. Uma regularização das disciplinas de extensão de uma forma que o aluno ele consiga ter essa experiência muito isso bem. mesmo. Vocês se colocaram, faz todo sentido, assim, não, acho que não é... Eu acho que eu também não posso me colocar contra, claro, né? Mas a gente só tem que eu tenho que deixar um pouco mais claro para o público que uma coisa é o contato, né, com a realidade, outra coisa é a responsabilização, né, que é atribuída hoje, né, a um estudante que muitas vezes para burlar já inventam outros tipos de nomenclatura, como atendente terapêutico, aplicador ABA, instrutor de pilates e várias outras aí, né? E o estudante fica ali como sendo considerado como um profissional responsável. Muitas vezes ele é visto pelos pacientes daquele lugar como o profissional responsável sem sê-lo, né? E o professor colocou, Rainá, há pouco, sobre a questão da responsabilidade, né? E se der merda? E se acontecer alguma coisa grave? Ele poderá ser responsabilizado de que maneira, né? Hoje, posso dizer com toda segurança, civil e criminalmente. Se você, estudante, né, está em estágio irregular, está em exercício legal, não está apto a fazer estágio, está tentando trabalhar como um profissional, né, se você fizer alguma besteira, né, se utilizando da profissão, você vai responder hoje civil criminalmente. E é o que o conselho faz. Quando o conselho, né, identifica exercício legal, o que a gente faz? A gente não tem, como se diz, jurisprudência, poder sobre quem não é profissional. Então, a gente encaminha para órgãos competentes. Então, a gente denuncia para a polícia, né? A gente faz notícia crime, né? De exercício legal, enfim. Porque existem coisas que as pessoas fazem muito sem noção, né? Enfim, ganham um dinheirinho ali e tal, às vezes até ajuda a pagar o curso e tudo. Mas tem que ter essa noção da responsabilidade que é você estar no campo profissional, né? Atuando como um sem selo. Porque para ser... O professor falou, você tem todo um período de formação. E depois da formação, você tem que ter a habilitação, que é dada no Brasil pelo registro no Conselho Profissional. Então, enquanto você não tiver, meu querido, minha querida, o registro profissional, você não pode atuar como profissional. E é por isso, né, complementando um pouquinho, que é importante, né, quando às vezes existem reprovações ao longo do curso, porque é isso, nós absorvemos 10% da extensão na grade curricular, como foi solicitado, né, para as IES. Então, nós temos essa extensão, esse contato do aluno desde cedo com a prática, com o profissional docente junto, né, fora os projetos de extensão que cada docente tem. E por aí a gente já começa a ver, né? A pessoa chega no horário, ela tem uma responsabilidade com aquilo que está acontecendo, ela vai embora antes, ela deixa tudo em aberto, ela consegue sentar, discutir o caso, ser criativo, ser propositivo, né? Então, tudo isso são coisas que a gente já vai percebendo. E, às vezes, para o aluno fica difícil entender quando ele é reprovado, porque eu cheguei 3 dias atrasados por conta do ônibus. Tá, mas tinha uma pessoa que estava te esperando esses 3 dias nesse horário. Ema, cada um com seus problemas. E isso vai refletir no estágio, porque se ali com o docente ele já está deixando, imagina na hora que ele for para o estágio. Né? E aí, para te complementar, a gente vê no mercado de trabalho a diferença que é um aluno, um profissional que chega com
muitos, não que isso seja decisivo, tá, gente? Né? Mas, assim, estatisticamente falando, os profissionais, os alunos que chegam, que participaram de vários projetos de extensão, que tiveram essa, entre aspas, coragem, foram lá, meteram as caras e fizeram Autonomia. a responsabilidade, o perfil, experienciou mais, né, gente? Sim. Então, assim, tem a pirâmide de Maslow, vocês que são os estudiosos aí, se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Mas que fala como que a gente aprende, né? Exatamente. E 70% a gente aprende com a experiência, fazendo, não é lendo, não é estudando, não é ouvindo, é fazendo. Porque se a gente leva um caso clínico, né, ele está fechadinho. Ali na prática, você chega, novidades acontecem. O que você não imagina, o inesperado está ali. Exatamente. E aí a gente vai ter que saber resolver naquele momento o que fazer, como manejar. Então, isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Messias, alguma pergunta? O que a gente precisa de futuro, né? Vamos falar um pouco de futuro. Menina. Olha, o tema do nosso podcast ele é bem, como se diz, provocativo, né? Estágio em Físio e TO. Ensino ou mão de obra barata, né? Então é isso. Você que é estudante, pense bem, né? Quando você é convidado, né? No caso da terapia ocupacional, os estudantes estão sendo realmente assim convidados. Eles são localizados, não sei como, né? Sim. Por muitas empresas por aí e recebem ofertas até um tanto quanto sedutoras, né? E eles tentam mesmo, né? Entrar nisso porque realmente é atrativo financeiramente, né? Sim. O mercado para terapia ocupacional hoje está um pouco diferente, né, do que para a fisioterapia, em razão do número de profissionais. A gente já falou isso aqui no podcast diversas vezes, né? Mas é isso, a gente precisa ter esse cuidado. O que a gente costuma pegar muito assim, né, nas fiscalizações, vou dizer aqui para que as pessoas saibam e, né, já fiquem alertas do que não fazer para manter o estágio regular aí, né? Então, assim, muitas vezes, como vocês já falaram, o estágio precisa do supervisor, precisa do preceptor, né? Então, assim, é complicado você ter o estagiário atuando sem a presença, né, do supervisor naquele ambiente, né? Assim, de maneira... uma vez ou outra, você chega lá, não, porque o supervisor hoje teve, enfim, já tá, ele me orientou, eu fiz aqui, eu estou fazendo a conduta conforme, enfim. Aí dá até para você verificar uma boa fé, etc. Mas, assim, se for aquela coisa, não, o supervisor nunca está aqui, ele só está aqui tal dia, os outros dias eu estou sozinho. Não, então é importante repensar isso aí, né? Evolução em prontuário, né? Tudo isso tem que ser, se for feito, tem que ser feito com a chancela direta, né, de quem está supervisionando e a assinatura, né? Então se você for assinar o prontuário, você tem que identificar que você é estagiário, mas mesmo assim é bom que nem assine, né? Os convênios vencidos, né? Então, se vocês falaram que a instituição tem um convênio com o serviço, né, com a instituição, enfim. Então, muitas vezes, esse convênio está vencido há 1000 anos, né? E, enfim, é preciso que as instituições, as empresas tenham isso em mente também, né? Até porque tem a questão mesmo da segurança também do estudante no ambiente do estágio, né? Sim. Então, a gente tem a questão do seguro, que cobre, né? Então, tudo isso precisa estar constantemente no termo de compromisso. E os convênios precisam ser renovados dentro dos tempos, né, previstos. Isso, então você mencionou uma coisa importante a gente falar. Existe um termo de compromisso, né? Isso. Que é assinado entre instituição, empresa, instituição de ensino e o aluno, né? Enfim, onde cada um tem as suas responsabilidades, enfim, para estar dentro desse campo, né? Mais uma coisa, falta de identificação do estagiário perante o paciente. Se você é estagiário, você tem que ser identificado como estagiário. Sim. Né? Você não pode trabalhar no local, numa instituição, numa empresa e ser apresentado, né? Ou os seus pacientes entenderem que você é um profissional. Sim. Né? Como eu disse, você pode achar que está tudo bem, mas se der um problema, o problema é maior do que você imagina. Né? E a ausência de registro e controle das atividades desenvolvidas. Então, se é estágio, né? Acho que vocês devem passar essa dificuldade muito, né? Enquanto instituição de ensino. Muitas vezes, a atividade ela tem que ter os registros, né? Tem que ter uma frequência, tem que ter alguma coisa que comprova que aquela atividade foi realizada, até porque você vai precisar disso para lançar, né? Dentro da burocracia institucional da formação daquele aluno ali no currículo dele, né? É isso. Nossa, é tanto assunto que a gente fica meio perdido aqui. Eu acho que, eu acho assim que é algo que a gente poderia deixar claro aqui sobre o estágio não obrigatório,
que são alguns requisitos, né? Que inclusive, o aluno ele tem que estar ciente disso, assim. Por exemplo, a gente chega muito processo para nós de alunos que querem estagiar, só que foge dessas normas, né? Então, eu acho que é importante a gente colocar que o estágio ele tem que ter uma carga horária de, no máximo, 6 horas diária, né? E somando aí 30 horas semanais. Então, isso na fisioterapia, eu não sei se na TO também. Uma outra coisa é a questão da formação, né, do aluno. O aluno ele precisa ter cursado as disciplinas que tem a ver com aquela área que ele quer estagiar. Então, se ele vai atuar na traumato-ortopedia, ele precisa ter uma mínima formação teórica em relação àquela área. Então, essa é uma questão. Outra é o aluno ele tá regularmente matriculado na instituição de ensino. Então, senão não é estágio, né? Exatamente. Então, só aí já cai por terra, né? A ideia então, de estágio. Isso é importante. E aí, além disso, esse estágio não obrigatório, ele tem que estar vinculado à instituição. Então, no nosso caso, professora, o aluno ele chega, solicita, né, esse estágio, a gente faz análise de todo o contrato que a empresa encaminhou. Isso. Então, a gente verifica se ele está dentro de todos esses critérios, analisa o currículo do aluno, se ele se enquadrar dentro dessas normas, né, tanto do CREFITO, as normas de estágio, o PPC, aí sim a gente encaminha essa autorização, né, autorizando que ele faça o estágio não obrigatório. Então, Na terapia ocupacional também. Até mesmo porque é isso, né? Às vezes o aluno ele arruma um estágio não obrigatório em gestão, mas ele não passou pela disciplina de gestão ainda. Então, como que ele vai exercer e aplicar aquilo, né, que ele aprendeu ali junto com o preceptor? E a gente faz uma divisão entre os docentes pelos estágios não obrigatórios, para que não sobrecarregue o corpo docente. Então, um estágio obrigatório ele vai, a gente lê o contrato, eu assino que eu estou responsável por aquele aluno, e aí depois eu vou acompanhando para entender de forma efetiva se aquele local realmente é um local que vale a pena outros alunos estagiarem. Nós já passamos pela situação de ver locais em que não quisemos mais fechar nenhum estágio obrigatório. Isso é ótimo, né? Eu acho que esse olhar para o mercado e estar sempre, vocês enquanto instituição, nós enquanto CREFITO, fiscalizando e vendo qual que é o nível de entrega que essas instituições também estão podendo entregar. Né? Principalmente no mercado hoje, a gente sabe das dificuldades financeiras, né? Então, assim, é importante estar olhando para isso para ver em que pé que está aquela empresa. Né? Uma coisa que eu iria complementar, que eu achei interessante na sua fala, Grazi, então quer dizer que temos disciplina de gestão. Temos. Olha, na terapia isso é muito ocupacional bacana. nós temos uma disciplina de gestão, embora, né, a gente em várias áreas, vários contextos da terapia ocupacional, esse aluno precisa ter ali, né, uma liderança, uma autonomia para ver o preceptor atuando num grupo e devagarzinho ir entrando, também tomando força, aprendendo, mas nós temos uma disciplina de gestão, assim como nós temos uma disciplina de grupos. Então, como que esse aluno vai para um local para fazer algo de grupo se ele não aprendeu a questão grupal? Então, é justamente isso que você falou, professor. Né? Tem disciplinas que elas são introdutórias para aquele tipo de estágio. E a gente precisa fazer essa análise, principalmente no não obrigatório. Bacana. E pegando esse gancho, então, da questão da fiscalização, das visitas, né? O que vocês acham que, para o futuro, a gente deve está fazendo hoje, né? Na verdade, o que a gente deve estar fazendo hoje para que a gente melhore o futuro da profissão, né? Olhando para essa questão dos estágios obrigatórios e não obrigatórios. O que a gente pode melhorar nisso tudo? Certo. Doutora, assim, eu acho que a comunicação ela é importante, sabe? Assim, esse elo entre o CREFITO e as instituições de ensino, acho que tem que fortalecer cada vez mais. E conseguir mostrar para o aluno o que é necessário para realizar um estágio não obrigatório, sabe? Eu acho que isso já melhorou bastante, né? Por exemplo, a gente teve a presença de uma advogada lá do CREFITO. A gente costuma levar
para a instituição, a gente reúne os alunos lá da fisioterapia, né, em um auditório, e aí traz essa palestra, né, que inclusive no ano... É um programa que a gente tem, inclusive, fomentado, a gente batizou ele de Crefito Itinerante, Perfeito, né? A gente já perfeito. oficiou todas as faculdades, a gente se oferece, né? Porque os órgãos de controle também têm orientado que os conselhos, né, que as autarquias façam um trabalho de prevenção, né? Então a gente tenta direcionar para os alunos de último semestre uma palestra específica, uma fala já dando ali nortes importantes para a introdução no universo profissional, né? Que muitas vezes o aluno não tem uma oportunidade, enfim. Então a gente vai até a instituição, eu vou, a Nara, algum conselheiro vai, né? Eu já tive na UNB, já tive na Católica, tive em outras instituições também fazendo esse projeto. Quando não é um conselheiro, é algum colaborador, no caso você falou advogada, né? Também às vezes vai também. Então a gente tem feito esse trabalho proativo de tentar também ir até as instituições, né? Então, fica aí, né? Quem estiver ouvindo aí também, tiver interesse que está em instituição de ensino, é aluno, né? Estudante, fala aí com o seu professor, com o seu coordenador, que a gente tem essa possibilidade. É só nos mandar uma comunicação, um e-mail que a gente agenda e vai. Simples assim, né? Porque, assim, a gente teve duas vezes essa experiência, né? E aí a gente recebeu com muito entusiasmo, por quê? O que ela passou, a gente já passava no parecer, né? Então, olha, você não poderá fazer o estágio não obrigatório por causa disso. Quando ela fez a apresentação, foi engraçado porque estava exatamente o que está escrito no parecer. Então, assim, os alunos, a gente teve uma diminuição dessas solicitações, porque os alunos já viam, opa, é isso mesmo. Então, eu acho que essa comunicação é importante. Exato. Isso. Eu acho que é indispensável, né? Indispensável. Então, assim, hoje, né, a professora Érica, né, que não pôde estar aqui, mas está à frente da coordenação, junto com o NDE, que são os professores que ajudam, né, no processo ali pedagógico do curso, a gente tem alertado isso, passado em sala, né, informado. Só que eu acho que o Crefito, junto nesse processo Fortalece. aí, nossa, demais. Nossa, fortalece Bom. muito. E eu acho que traz também uma representatividade, porque às vezes parece que nós, professores, falando, né, de algo externo, para eles não chega uma dimensão muito concreta. Então, a presença de vocês lá, e eles entendendo a seriedade que é executar, né, essas atividades, se responsabilizar pelo atendimento, pela vida do outro. Então, é muito importante. Acho muito grandioso essa participação do Crefito junto às universidades. É o famoso santo de casa não faz milagre. É, né? bem isso. Nas empresas, a gente costuma falar o quê? Né? Às vezes, a gente, enquanto líder, fala. Né? Aí você traz um consultor, uma pessoa de fora, fala a mesma coisa, a pessoa entende diferente. Então, é importante trazer pessoas de fora para a forma de falar, a autoridade que representa, né? Faz com que a gente... E ainda mais alinhado, né? Nos mesmos princípios, no mesmo foco, a gente consegue construir algo muito maior juntos, né? Sim, Com certeza. E passa o microfone. E vai para lá, e vem para cá, e vai para lá. Oi, nós estamos igual programa de auditório. Eu queria dizer mais umas coisinhas aqui, antes da gente caminhar para o final, que é importante, assim, acho que até para reflexão, né? Se tiver aí estudantes, né, de graduação, que, como a gente já falou, que fique frisado, mas falando nisso, vamos falar no final. Estágio é um ato educativo, ponto. É um ato de ensino. Isso é importante também. Ele não gera vínculo empregatício. Às vezes você está num vínculo frágil, né, atuando como profissional sem ser, num estágio completamente irregular, você pensa que você está seguro, né? O seu empregador, abre aspas, te paga passagem, paga não sei o quê, negocia com você ali alguma coisa. Mas se você tiver um acidente, você não está resguardado de maneira nenhuma, tá? Do ponto de vista trabalhista. Ou seja, então você está se colocando num risco também. Importante, você tem que entender que não gera vínculo empregatício de qualquer natureza, tá? O estágio. Mesmo o estágio regular, né? Não gera vínculo empregatício. Tá? Por quê? Porque é uma atividade de ensino, né? Então, não cria essa ilusão que muitas vezes você está respaldado, enfim, tá? Do ponto de vista trabalhista, que não tem nada a ver. Tá? Como o professor falou, a jornada de
até 30 horas. Você pode fazer um estágio com uma carga horária menor. Inclusive, há uma divergência, eu queria mencionar, nas resoluções de estágio obrigatório da fisioterapia e da terapia ocupacional do próprio COFITO. Né? O da fisioterapia não permite que você realize estágio no obrigatório concomitante ao obrigatório. O da ATO já permite. Já permite. Né? Isso. Essa é uma incongruência que eu não sei explicar porquê, depois, né? Enfim. Mas a ATO, hoje pelo conselho, ela pode fazer estágio não obrigatório concomitante ao estágio obrigatório. O fisioterapeuta não pode. O que não pode é porque, assim, essas horas elas são lançadas no sistema. Então, o que não pode é isso, é essas 30 horas serem excedidas. Então, se ele já faz uma carga horária do obrigatório, o restante tem que ser complementar para ele ficar dentro da legislação. Excedeu... Tá não ilegal. pode passar de 30 os dois. Isso, não pode passar de 30 os dois. Entendi. E aí faz um bem bolado quando é o caso, né? De a metade da carga horária nenhuma, a metade do outro, né? Enfim. Duração máxima. No estágio não pode exceder 2 anos, né? Tem um limite também. Você vai pensar que você vai ficar estagiário a vida inteira no mesmo lugar, né? Não pode, é 2 anos. Isso aí, já, no caso, já é a lei de estágio. Achei o número da lei aqui, gente. Eu tinha botado aqui, não vi. 11.788/2008, lei federal, tá bom? E com relação às decentes, também existe essa questão, né, de carga horária, como vocês já falaram, a questão da complexidade gradual, né, do que ele vai aprendendo e como ele coloca isso em campo, a supervisão do docente, né, o projeto pedagógico e a diversidade de cenários, né? Então, também, gente, isso é importante falar. Tem gente que pensa que vai cumprir a carga horária de estágio total dentro do mesmo ambiente, né? E aí, como vocês falaram, nos cursos sérios se respeita essa coisa do nível, né? Atenção primária, secundária, terciária, mas a gente tem notícias de lugares que a pessoa compra a carga horária inteira, né? Das 200 e tantas horas de estágio necessárias para se formar num campo de estágio só. Isso não é ideal, tá? Sim. Eu não vou nem dizer que é ilegal, mas não é ideal, né? E, enfim, das resoluções do COFITO é o que eu já falei, né? O estagiário tem que estar registrado, cadastrado no conselho, né? Com toda a papelada direitinho para que a gente consiga fiscalizar e defender a sociedade de maneira adequada e também defender você, que é estagiário, está dentro dessa atividade de ensino para que você possa colher frutos também de fazer as coisas direito, né? Acho que é isso, né? Fazer as coisas direito vale a pena, sim. São mais trabalhosas, né? Mas é preciso. E eu costumo dizer para os alunos e para quem estiver assistindo que na hora que uma turma se forma, são várias pessoas pegando um diploma. E o mercado ele é seletivo. E ele vai selecionar, né? E vão ter várias pessoas com canudo na mão, mas ele vai selecionar aquelas pessoas que têm ética, que têm responsabilidade, que têm compromisso e dedicação. Sem dúvida, ainda mais ele hoje seleciona muitas pessoas com canudo, né? Então. Na época que eu me formei em fisioterapia, só tinha uma universidade em Brasília com fisioterapia. Né? Hoje em dia, quantas escolas, né? Quantas academias temos? Então, assim, são muitas pessoas realmente formadas e eu concordo com você. Eu gostaria agora que a gente infelizmente tem que encaminhar para o final do nosso podcast, que está ótimo, a gente poderia ficar aqui falando mais umas 3 horas, né, Messias? Mais ou menos, que a gente não gosta de Só se for de outro assunto. Corta essa parte, viu, direção? E aí eu queria que vocês falassem, complementassem com palavras finais e é isso. Pode ir? Eu gostaria de dizer assim, né, que os alunos possam ficar cientes. Primeiro, agradecer essa parceria também e essa efetividade que a gente está vendo, tanto do trabalho do CREFITO quanto do trabalho do COFITO, né, em defesa das nossas profissões. Então, assim, a gente se sente representado, gera cada vez mais força para que a gente também possa fazer as coisas, né, acontecerem e elas estarem de forma correta, porque tem essa fiscalização. Então, eu queria deixar aqui uma palavra que é de conscientização mesmo, para que os alunos possam pensar muito antes de escolher um estágio não obrigatório, né? O que aquele espaço vai realmente trazer como fator educativo para si. E o que consulta os professores, consulta os coordenadores, pede opinião, troca ideia. Por quê? Porque nós estamos lá justamente para contribuir nesse processo formativo.
Então, fica aqui a minha disposição e a disposição do curso de terapia ocupacional para que os alunos possam sempre estar abertos a nos procurar, sem tomar atitudes que sejam intempestivas, mas que possam realmente fundamentar e trazer um ato formativo plural e muito bom para os alunos, né? De qualidade, né? Com qualidade. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer em nome de todos do curso da Universidade Católica, tá? Curso de Fisioterapia, pelo espaço, para a gente trazer um pouquinho da nossa realidade, tá? E nos colocamos à disposição para contribuir também nesse processo aí, né, de conscientização. Eu acho que é importante deixar alguns pontos em relação ao porquê, né, de toda essa exigência, né, que tem em torno do estágio. É justamente para dar segurança para o aluno que está chegando, para o aluno que está fazendo toda a sua carreira inicial ali, né? Está estudando para ser um fisioterapeuta. Então, eu tenho certeza que o objetivo tanto do CREFITO quanto da instituição é dar segurança e fazer com que você tenha uma formação adequada. Então, eu digo tanto para os alunos do curso de fisioterapia da universidade, mas também das outras instituições, né? Que essas questões legais sejam muito levadas a sério por todos vocês, porque trata-se de ações que vão favorecer o futuro de cada um. Então, tenham esse cuidado. A fisioterapia ela vem crescendo a cada ano, né? E o crescimento e a valorização depende não só de quem já formou, mas de quem está chegando também. Então, peço também que vocês busquem obedecer essas normas, busquem trabalhar para o crescimento da fisioterapia. Eu acho que isso é o ideal. É isso, acho que isso é importantíssimo que você falou, professor. Às vezes o estudante ele não tem consciência de que o ato errado dele enquanto estudante prejudica a classe profissional. Exatamente. Então, hoje quando o estudante, aí eu vou falar agora com todas as letras, quando o estudante de terapia ocupacional de fisioterapia se submete a um trabalho como AT, por exemplo, atendente terapêutico, aplicado ABA, sei lá, o que quer que seja, ele está, de certa forma, ocupando ali o espaço de um profissional. Exato. E lá na frente, quando ele precisar de emprego, não precisa, tem o AT aqui que é mais barato. Entendeu? Então, você está ajudando essa máquina a girar de maneira errada, perversa, de uma forma perversa, que vai prejudicar o seu futuro emprego lá na frente, muito provavelmente. Se não o seu, de algum colega seu que virá depois de você. Né? Que a terapia ocupacional hoje já tem poucas pessoas no mercado e tal, por isso que está valendo ouro terapia ocupacional. Mas daqui a pouco está cheio de gente, porque tá muita gente, tem muito curso abrindo por aí, enfim. Né? Fisioterapia já tem bastante gente também. Então, assim, tem que pensar também no futuro. Né? O agora é irrisório, digamos assim, o futuro está logo ali e a gente precisa pensar, né, nas atitudes de agora que vão projetar o nosso futuro também enquanto profissão. Queria agradecer a presença de vocês, terem aceitado o convite, né? Dizer que não, assim, não há conflito de interesse, tá, pessoal, em relação a chamar o Católico, chamar o UNB. Poderia ter chamado qualquer outra instituição com pessoas com experiência, mas a gente acaba, né, utilizando os nossos contatos mais próximos para poder trazer essa informação de qualidade para vocês. Aqui não é para promover as instituições que aqui estão, tudo bem? Agradecer vocês aí a parceria de sempre, a disponibilidade de ter aqui, o reconhecimento também pelo trabalho árduo que temos feito hoje enquanto Conselho Regional, o COFITO também, agradecer mais uma vez que está cedendo aqui o espaço para a gente realizar o nosso podcast e vamos para frente que atrás vem gente, né, Nara? E temos muito trabalho. Essa você não esperava, né? Encerra que depois dessa foi feio, né? Messias hoje está demais, gente. Bom, é isso, agradecer a participação. Como o Messias falou, a gente está gravando esse podcast todo mês, então, assim, é possível que outras universidades também estejam aqui com a gente, inclusive, estamos sempre abertos a temas que vocês querem que a gente discuta aqui, né? E a mesa, né? O nosso podcast é aberto para todo mundo, para poder vir aqui e conversar um pouquinho com a gente, né? Então, porque aqui no Vai Lá e Fala, a gente acredita que falar é o primeiro passo para transformar. E agradecer a todo mundo e até a próxima, pessoal. Segue a gente, compartilha nas redes sociais. Valeu. Valeu. Você já